criador e fundador do modelo de discipulado apostólico e da Igreja da Paz, hoje com centenas de igrejas implantadas. Recebam com grande honra, Pastor Abe Uber. Amém, amém. Sentimos super honrados de estarmos aqui. E eu tenho o privilégio de estar acompanhado da mulher mais linda do universo. Vou pedir que ela dê uma palavra aqui também. A Jesus pela vida de vocês. Ficamos muito felizes que essa igreja realmente está cumprindo a grande comissão, fazendo discípulos e transformando essa geração. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês e para nós é um prazer nós estarmos aqui. Amém, obrigado meu amor. Aleluia. Vocês não sabem como eu sinto tão honrado mesmo, poder estar aqui nesse momento tão precioso, com essa igreja tão poderosa que Deus está usando, não só aqui em Volta Redonda, mas ao redor do Brasil e outras partes do mundo. Parabéns, Bispo José Elias, parabéns, é uma honra muito grande, viu? Lhe respeito, lhe admiro muito, a sua querida esposa, a pastora Cláudia, seu genro, o pastor Francisco, né, e sua filha, e toda a sua equipe, toda essa igreja maravilhosa. Como sinto honrado. Estou acompanhado também pelo meu filho, o Daniel, não sei onde ele está bem aí? Fica em pé, Daniel, meu filho querido, caçula de 15 anos aí, bonito, né? Graças a Deus, puxou a mãe, aleluia. E também estou acompanhado pelos meus filhos espirituais, o pastor Sabá, pastor Eduardo, pastora Fiamma, e também tão honrado estar aqui com o apóstolo Ari, e a sua esposa, a pastora Denise, sua equipe, o pastor Daniel Martins e todos os pastores e líderes que estão aqui. Como nós sentimos honrados mesmo, é um privilégio, é uma honra muito grande. Bem, esta é a primeira vez que eu estou tendo o privilégio de pregar na cidade de Volta Redonda. Sinto muito honrado. Pastor Eduardo já vem pegando meu pé há muito tempo e estou tão feliz de estar aqui. E sendo que é a minha primeira vez, eu posso contar algumas piadas antigas, posso contar algumas histórias antigas, porque é a minha primeira vez. Então, quem já me ouviu pelo YouTube e tudo, vai me perdoando aí, tá? Porque é a minha primeira vez. Então tem uma piada que é uma das minhas favoritas, que eu gosto muito. Não sei se você já ouviu essa, é do cavalo evangélico, entendeu? O cara chegou para um amigo dele e falou assim: rapaz, eu tenho um cavalo evangélico. Ele falou assim: como assim você tem um cavalo evangélico? Ele disse: é verdade, não é que ele é evangélico, mas é que ele responde por palavras evangélicas. Então você não usa as rédeas mais para dar ordens para o cavalo, você vai dar palavras evangélicas. Ele falou: como é assim? Ele falou: olha, se você disser glória a Deus, ele corre, e se você quiser que ele pare, você tem que dizer amém. Ele falou: deixa eu experimentar. Ele falou: tudo bem. Aí ele subiu no cavalo e falou: glória a Deus. Não é que o cavalo deu um salto e saiu disparado. E ele: uau, que legal, glória a Deus, glória a Deus. E quanto mais ele falava glória a Deus, mais o cavalo corria. Aí lá na frente tinha um grande precipício. Ele falou: ele pensou, qual é a palavra para parar o cavalo? Ele falou: para, cavalo. O cavalo não parava. Ele falou: eu sei que é uma palavra evangélica. Ele falou: Maranata. O cavalo não parou. Aleluia. O cavalo não parou. Bem antes do precipício, ele lembrou: amém! Ele gritou. O cavalo, bem na beira do precipício, ele: glória a Deus. Mas eu quero
parabenizar mais uma vez essa igreja. Que igreja poderosa, que povo maravilhoso, que lindo que Deus está fazendo aqui e através de vocês. E lindo esse tema que vocês escolheram para esse evento. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Você sabia que existe uma grande revolução acontecendo ao redor do mundo nesta área de discipulado? Nas Filipinas, convenções de mais do que 10 mil pessoas reunindo para falar do discipulado. Na Indonésia, eu já fui 2 vezes numa igreja que tem mais do que 30 mil pessoas que está implantando o discipulado 1 a 1, o MDA. Ao redor do mundo, seja na Mongólia, seja no Vietnã, país comunista, mas aonde quer que seja, é lindo a revolução que está acontecendo ao redor do mundo. É uma coisa fenomenal, fenomenal, fenomenal. Cada semana, você sabia que existem de novos crentes, pessoas convertendo ao redor do mundo, cada semana, 1.218.000 novos convertidos. 1.218.000 ao redor do mundo. É uma revolução. É uma revolução. Os anjos escrevem, né, Bispo Elias, o nome da pessoa no livro da vida. Devem ter muitos anjos lá com aquelas canetas de ouro cansando, né, trabalhando dia e noite para escrever tantos nomes. Olha só, o islamismo está crescendo sim ao redor do mundo, mas o islamismo está crescendo na porcentagem de 2,7% ao redor do mundo. O budismo e hinduísmo é menor do que o islamismo, mas estão crescendo na mesma porcentagem, 2,7%. Mas o cristianismo autêntico de pessoas nascidas de novo está crescendo 6,9%. O islamismo 2,7%, o cristianismo 6,9%. 250% a mais. 250% a mais. É fenomenal. Toda semana, 3.500 novas igrejas estão sendo plantadas ao redor do mundo. Por semana. Por dia, só na China, 35 mil pessoas convertendo. Na África, 25 mil. Na América do Sul, 25 mil. Agora, veja bem, todo cristão que é apaixonado por Deus, ele sonha em ser usado por Deus. Ele não quer só ser um mero espectador. Todo cristão quer cumprir com a grande comissão, fazer discípulos. O cristão mais derrotado, mais triste, mais deprimido, é o cristão que fica tão introvertido e tão egocêntrico, que ele tira os olhos de Jesus, e aí em vez de ele ser cristocêntrico, ele se torna egocêntrico, e ele só quer bênção, pensando em si, pensando em si. Esse é o cristão mais derrotado. Me mostra um cristão deprimido, e quase toda vez, não estou julgando, não estou dizendo, às vezes tem problemas químicos, problemas psicológicos mesmo, mas muitas vezes a causa da depressão é porque a pessoa tirou os olhos de Jesus, tirou o foco em fazer discípulos, e ela agora está preocupada só em si, e ela fica tão preocupada em si. Agora, claro, por que ela está agindo assim? Porque ninguém discipulou, porque ninguém ajudou ela a tirar os olhos dela, colocar os olhos em Jesus. Mas eu sempre digo, não condene cristãos egocêntricos, vai atrás deles, ame-os. Eu tenho uma ilustração que eu uso muito, esses dias usei na nossa igreja lá em São Paulo. É o seguinte, é o que eu chamo o crente chupetinha. Você conhece o crente chupetinha? O crente chupetinha é aquele que diz assim: não, eu não vou mais para a célula, não vou, mas porque não me trataram tão bem, não, e eu não vou mais para a igreja, não vou mais para a igreja também, não vou, mas por que, irmão? Porque eu fui, o pastor nem falou comigo, eu não vou. Sabe o que eu digo para fazer com os crentes chupetinha?
eu falo assim, mima, ama, vai atrás. E não é criança. Às vezes é uma criança espiritual de 20 anos na fé, mas ainda é criança, não cresceu, não aprendeu a crescer. Então vai atrás. Eu digo assim, mima, vai atrás. Ama o crente, chupetinha, vai atrás. Não, meu irmão, volta para a célula, volta para a igreja. Nós te amamos, irmão. Toma chupetinha de Jesus, toma chupetinha. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Volta para Jesus, volta. Você. Aí eu falo assim, agora depois que você leva ele de volta para a célula, cuida dele, ama, ele vai estar todo feliz. Aí você conquistou o coração dele, aí você poderá trabalhar com ele. Você conquistou o coração dele, você poderá agora conquistar os ouvidos. Mas primeiro tem que conquistar o coração, tem que amá-lo, tem que cuidar dele. E aí você vai conquistar os ouvidos. Aí sim você poderá discipulá-lo, ensiná-lo a tirar os olhos de si, colocar os olhos em Jesus e cuidar dele. Eu sempre digo, aí ele também vai começar a cuidar de outros. Então você conquista primeiro o coração, depois você conquista os ouvidos, e aí depois que você conquista as mãos. Está entendendo? É nessa ordem, coração, ouvidos e mãos. Agora, existe um outro grande dilema. Um outro grande dilema que impede o discipulado. Ou que não impede, mas que nos desafia no discipulado. Sabe qual é esse dilema? É quantos de nós, vamos ser bem honestos, não temos conseguido vencer pecados, hábitos maus. Entra ano e sai ano e continuam os mesmos pecados. Aquele casal que depois de ser novo convertido, discutia muito e brigava que nem gato e cachorro, passa 20 anos na fé, ainda estão discutindo e brigando. E às vezes é até na ida para a igreja, imagina. Estão indo para a igreja e o marido brigando com a esposa. E ela... Cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Tudo bem, mas essa conversa vai continuar depois que a gente chegar, depois que a gente sair da igreja, viu? Aí chega lá, paz, irmão. Mas quantos de nós temos feito isso? Usado fachadas, usado máscaras. Existe uma história verdadeira que dizem que aconteceu alguns anos atrás, lá em Paris, num consultório muito famoso, de um dos psicólogos mais famosos de Paris. E entrou um homem vestido como se ele fosse um empresário muito rico. E ele entrou lá e começou a abrir o coração com aquele psicólogo. E ele começou a dizer para aquele psicólogo: eu tenho muito sucesso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tudo que as pessoas estão procurando aí, mas eu não tenho uma coisa, eu não tenho felicidade, eu tenho um vazio dentro de mim, está faltando algo. Eu e você sabemos o que estava faltando para ele, era Jesus. Mas o psicólogo também não tinha Jesus. E o psicólogo pensou consigo mesmo: rapaz, esse cara está falando a verdade, ele é muito rico mesmo, e eu tenho que manter esse freguês voltando aqui no meu consultório. Para mantê-lo voltando, eu vou ter que falar algo que ele nunca ouviu antes. Então, ele falou assim: rapaz, sabe o que você precisa? Você precisa ir para o circo. Ele falou: o circo? Por que você diz isso, doutor? Ele falou: porque olha, você tem que rir, você tem que relaxar, para você poder chegar a se autoanalisar melhor. Por que você não sabe o que está faltando? Porque você não está podendo se autoanalisar, porque tem muita poeira emocional. Quando você ri e relaxa, a poeira emocional vai poder assentar e você vai poder se autoanalisar melhor. Então você tem que ir para o circo. E olha, nesse momento aqui em Paris, nesses dias, está um dos circos mais famosos do mundo. Eu mesmo fui o outro dia, me ajudou muito, muito mesmo, ajudou a minha vida. Olha, deixa eu falar uma coisa. O que eu mais gostei no circo
foi um palhaço. Rapaz, eu ri tanto, me ajudou tanto, minha vida mudou. Rapaz, eu ri. Aquele palhaço é muito... Cara, você tem que ir, você tem que ouvir esse palhaço. Ele falou: doutor, o senhor não está entendendo meu problema. Ele disse: por que você diz isso? Ele falou: doutor, eu sou o palhaço. Eu sou esse palhaço. Toda noite, eu sou esse palhaço desse circo que o senhor está falando. Toda noite eu trabalho nesse circo, eu sou aquele palhaço que o senhor achou tão engraçado. Toda noite eu fico na frente de milhares de pessoas. E toda noite eu fico lá contando piadas. Muitas pessoas ficam rindo, me elogiam. As pessoas dizem para mim, muitas vezes, que a vida delas mudou, como o senhor disse. Mas eu sei que não é verdade, doutor. Porque como que a vida delas pode mudar se a minha vida não tem mudado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas vezes nós, como cristãos, temos feito uma de palhaço. Oi, tá tudo bem? Tudo maravilhoso? Mas não está. Porque a pessoa até quer ser usada por Deus. Por que que ela, às vezes, não quer trabalhar numa célula? Às vezes, por que que ela não quer discipular outra pessoa? Porque ela diz: rapaz, eu não estou bem. Como que eu posso cuidar de outro se eu não estou bem? E esse é um dos princípios básicos do discipulado. É para que você possa discipular outra pessoa, você deve estar sendo discipulado. Só é um bom discipulador quem primeiramente é um bom discípulo. Você só pode ajudar outra pessoa depois que você foi tratado profundamente. Você só pode passar para outro aquilo que você recebeu. É interessante, só continua sendo um bom discipulador quem continua sendo um bom discípulo. Por isso que vale a pena pagar o preço que for, mas você realmente ser profundamente discipulado. E você sabe de uma coisa, só Deus que sabe, que eu não poderia nem pensar em estar aqui, se não fosse pelo meu discipulador, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, que nos discipulam, investem em nossa vida. Como eu preciso deles. Meus irmãos, minha vida é longe de ser perfeita. Eu tenho tanto que eu preciso aprender e crescer, tanto mesmo. Mas porque eu estou debaixo de discipulado, eu vivo uma vida de transparência com meu discipulador, sobre todas as áreas da minha vida, família, ministério. E eu vou te falar, isso me dá autoridade, porque ele ora por mim, e eu sou curado, eu sou transformado. Agora, quantos, irmãos, meu coração chora, porque nesse momento eu fico pensando, quantos cristãos estão desesperados? Eu mesmo tentei, quando era jovem solteiro, anos vencer certos pecados, como pornografia, masturbação, pecados de namoro impuro. E eu pensava, agora eu vou andar em santidade. E eu andava em santidade por meses, depois eu quebrava a cara de novo. Eu chorava, eu jejuava, eu gritava, eu queria tanto, como eu jejuava. Nunca vai julgar alguém, falar, essa pessoa não está séria com Deus. Não vai dizer uma coisa dessa, você não sabe o coração dela. Sabe, o que mudou minha vida? Eu sempre digo, foram os 2 maiores segredos que mudaram a minha vida. Primeiro, foi a intimidade com Deus, tirar muito tempo com Deus, investir muito tempo na presença de Deus. A segunda coisa foi, realmente, ainda como solteiro, eu lembro que eu comecei a me abrir. E eu comecei a me abrir e ser totalmente transparente com o meu líder. Talvez a gente nem chamava de discipulado na época. Eu costumo dizer que, sem imaginar o que estava acontecendo, mas eu fui cobaia da visão do MDA. Porque no meu desespero, eu queria santidade. E eu então criei coragem e comecei a vomitar tudo para o meu líder espiritual, que se tornou meu discipulador. E eu comecei a reunir com ele toda semana. E eu lembro que finalmente eu fiz um compromisso com ele. Eu disse para ele, Lucas, hoje ele está na glória,
Mas o pastor Lucas, meu irmão mais velho, que foi meu discipulador, ele era o meu líder espiritual na época. E eu falei para ele, porque depois que eu abri e vomitei tudo, você não sabe como eu senti tão leve, tão vitorioso. Ele orou por mim. A Bíblia fala: confessai os vossos pecados, orai uns pelos outros para serdes curados. Eu fui curado. Eu saí de lá cuspindo fogo, mastigando prego. Mas depois de algumas semanas, alguns meses, os pecados foram voltando. Aí eu ficava com vergonha de falar para ele. Mas ele, como um bom líder, me perguntava, e eu não podia mentir. Então eu falava de novo. E um dia eu falei para ele: Lucas, você nunca mais tem que me perguntar, porque Deus é minha testemunha. Eu estou te dando minha palavra, que se qualquer uma dessas coisas acontecerem em 24 horas ou menos, eu mesmo vou te procurar. E eu cumpri minha palavra. E eu procurei muito ele, porque eu não estava conseguindo vencer. Mas ele perseverou, orou, porque é uma perseverança no discipulado. É uma perseverança de transparência absoluta. Absoluta. Ah, como minha vida mudou. Minha vida mudou por completo. E eu ainda como jovem solteiro venci todas aquelas áreas. Todas aquelas áreas. E andei em vitória e continuei andando em vitória. E até hoje, pela misericórdia de Deus, estou andando em vitória. Mas até hoje, mesmo tendo filhos casados, filha casada, mas eu continuo sendo transparente com o meu discipulador. Depois que o Lucas foi para a glória, Paulo Jeff, meu novo discipulador, eu continuo sendo transparente sobre tudo. E tem mais, eu aprendi a confessar não só meus pecados, mas confessar as tentações. Talvez você diz: mas tentação não é pecado, pastor? Eu sei disso, mas eu aprendi que quando eu confesso a tentação, eu crio um nojo tão grande, e ele ora por mim. Eu crio um nojo tão grande pelo pecado, que eu venço o pecado antes de pecar. Aleluia. Então, Deus tem dado graça e misericórdia. Agora, escuta bem. Quantos estão tendo problema? Quantos cristãos não estão sentindo capazes de cuidar de outros? Porque eles não estão vivendo uma vida de transparência com uma outra pessoa. Agora, o que eu encorajo? Veja bem, isso é muito precioso. Eu encorajo todo líder de célula a ser discipulado profundamente. E o discipulado profundo, para funcionar, escuta bem, por isso que você não pode ter muitos discípulos. Tem que ter poucos discípulos. Sabe por quê? Porque senão não vai poder cuidar bem, não vai poder investir profundamente. Mas o discipulador então deve investir muito tempo. Mas o discípulo também deve ter espontaneidade de se abrir e realmente receber ajuda. Agora, o que é discipulado? Escuta bem. Aconselhamento. É aconselhar, sentar e aconselhar outro? Sim, discipulado inclui aconselhamento, mas é muito mais do que isso. Então alguém disse: discipulado é ensino. O discipulador vai ensinar princípios profundos da palavra para o seu discípulo, para ele crescer espiritualmente. Sim, inclui ensino, também aconselhamento, ensino, muito bem, inclui isso, com certeza, mas é muito mais do que isso. Então alguém disse: discipulado é uma amizade profunda, onde vocês caminham juntos, vão rir juntos, vão comer juntos, vão estar juntos e ser muito íntimos para que haja aquela amizade. Com certeza, discipulado é caminhar juntos, é amizade profunda, mas é muito mais do que isso. Então, alguém disse: discipulado é ser um mentor, um coach espiritual, é um técnico onde você vai ajudar outra pessoa a alcançar sucesso na vida espiritual, na vida familiar, no casamento, na criação dos filhos e também no ministério. Sim, discipulado é ser um coach, isso é muito bom, é ser um técnico, um mentor
mas ainda é muito mais do que isso. E alguém disse, então discipulado é ser um pai espiritual, para o seu filho, uma mãe espiritual, onde você ama, onde você corrige, onde você dá o ombro para ele chorar, mas onde você também fala coisas que ele talvez não quer ouvir, mas que ele precisa ouvir, porque é para o bem dele. Ah, sim. Olha, isso é um dos aspectos mais importantes do discipulado, é a paternidade, é ser um pai espiritual. E por isso que um bom discípulo, ele é um filho, ele é leal, ele nunca fala mal do seu pai espiritual, ele é leal. Se ele tem alguma coisa para falar, ele olha nos olhos do pai e fala com todo o respeito, mas ele nunca é desleal, ele é sempre obediente, quebrantado, porque discipulado é paternidade. Isso é lindo, lindo, lindo. Mas escuta bem, ainda discipulado ainda é muito mais do que isso. Você fala, então, pastor Eibe, o que é discipulado? Discipulado é tudo isso que eu acabei de falar, mas ainda é mais. Discipulado é transferência de vida. É onde você, como discipulador, você entende que você não é a fonte, você só é o canal para transferir a vida de Deus para dentro do seu discípulo. Por isso que um bom discipulador, ele nunca deixa o discípulo criar uma dependência mórbida nele. Não, ele sempre ajuda o discípulo a ser íntimo com Deus, tirar muito tempo com Deus. Um dos assuntos mais importantes do discipulado é como está seu tempo sozinho com Deus, como está seu tempo a sós com Deus, o seu TSD, como está o seu relacionamento com Deus. Então isso é extremamente precioso e extremamente importante. Agora, veja bem, um bom discipulador não pode ser um dominador. Não pode ser um dominador. Tem pessoas que têm dominado, tentado controlar a vida do discípulo. Isso aí é feio. Isso não é de Deus, né? Eu já ouvi de casos, não aqui em Volta Redonda, graças a Deus, mas em outros lugares do Brasil, realmente eu nunca ouvi de nenhum caso aqui, que eu saiba, mas eu já ouvi de casos aí espalhados pelo Brasil, onde o discipulador controla o discípulo. Ele é um membro da igreja. Não, você não podia comprar aquela marca de carro. Eu não concordo, você tinha que falar comigo antes de comprar o carro. Você não pode torcer para aquele time, você tem que torcer para o mesmo time que eu torço. Deixa eu ver a cor da sua meia, tem que ser a mesma cor do que a minha meia. Isso aí não é discipulado, isso é discipulada. Isso é dominar. Isso, igual como alguém disse, discipulado, né? Estou fora. Agora, escuta bem, discipulado é transferência de vida, é ser um exemplo para o seu discípulo, é dar sua vida para ele, investir tempo. Por isso que com meus discípulos, assim, discípulos principais, aqueles discípulos que eu tenho um compromisso semanal, toda semana, de investir tempo, de amar, de cuidar. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você quer ser modelo, você quer ser exemplo para o seu discípulo, para ele seguir. Tem uma história muito bonita que eu ouvi de alguém que estava em Israel, porque você sabe que o pastor de ovelhas, ele vai na frente, ele não toca ovelhas como alguém toca um boi, toca uma vaca, vai, não, ele vai na frente e ele é modelo, ele é exemplo. Aonde ele quer que a ovelha vá, ele vai primeiro naquele lugar, ele procura ser um exemplo, porque nada forçado dá certo. Aí com amor e carinho ele convida a ovelha e ela ouve a sua voz e ela vem atrás. Então, o bom pastor, o bom discipulador é assim, ele é um modelo, nada forçado dá certo, nada dominado. Isso é um princípio. Só que a pessoa estava lá em Israel e ele viu um homem tocando ovelhas. Vamos, ovelha, vamos para cá, vamos. Aí chegou para ele e perguntou:
Aí eu ouvi falar que o bom pastor não age assim com as ovelhas. Ele vai na frente e chama as ovelhas, vem atrás. Ele disse, é verdade, o pastor de ovelhas age assim, só que eu não sou o pastor dessas ovelhas. Aí perguntaram para ele, então quem é o Senhor? Ele disse, eu fui o homem contratado para levar essas ovelhas para o matadouro. Quando você tenta forçar a coisa no seu liderado, você está, em vez de transferindo vida, você está transferindo morte. Você está levando eles para o matadouro, a forçar a coisa. Então é muito lindo que o bom discípulo, ele é tão leal, tão obediente, ele realmente se submete alegremente. Mas o bom discipulador, ele serve, ele dá a vida, ele ama, ele procura ser exemplo. Uma das coisas que o pastor Eduardo estava me falando, eu já tinha ouvido falar antes também, tão bem, né? Para a glória de Jesus, não estou aqui para jogar confete, mas a Bíblia fala da honra a quem honra realmente deve ser dado. E o bispo José Elias é conhecido no Brasil como um homem quebrantado, como um homem humilde, como esse tipo de líder que eu acho tão lindo. Eu quero até falar uma coisa para você. Essa é uma das razões, eu tenho certeza, que Deus tem abençoado a vida dele, porque um discipulador deve ser assim. Agora, um discipulador tem que ser de confiança. Todo confidente tem que ser confiante. Olha, o que meus discípulos se abrem comigo, eu não falo para minha esposa, eu não falo para os meus outros discípulos, não falo para ninguém, É uma coisa de confiança. E eu vou orar com ele, para ele ser curado, para ele ser tratado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui cobaia. Eu tenho certeza, escuta bem, sei que tem milhares de pessoas aqui, mas eu tenho certeza que não tem nenhum cristão aqui que é mais fraco do que eu sou se não fosse por Jesus. Eu tenho certeza. Eu chorava, eu gritava, mas depois ainda como solteiro, andando em Vitória sobre todas essas áreas, e andei em Vitória anos antes de casar, e depois de casar, continuo andando em Vitória pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas escuta bem, eu lembro claramente, ainda solteiro, chorando na presença de Deus, gritando e dizendo, Deus, eu quero andar em santidade, eu quero ser o homem de Deus, Deus me ajuda. E quando Deus me dirigiu para a intimidade com Ele e para um discipulado profundo, minha vida mudou. Por isso que eu quero tanto ajudar as pessoas. E eu lembro que eu prometi para Deus naquela ocasião, eu gritando, orando, chorando, falei, Deus, se um dia o Senhor realmente pela sua graça me fazer um homem de Deus, andando em santidade mesmo, Deus, eu lhe prometo, aonde eu for nesse mundo, aonde eu for, eu vou falar para todos, em alto e claro tom, eu vou falar para todos, que se Ele pôde ajudar a andar em vitória e santidade, esse que é o mais fraco de todos, então Ele pode, e Ele quer, e Ele vai ajudar todos os seus filhos a andar em vitória, se você permitir. Ele vai se Ele pôde me usar grandemente, Ele vai te usar muito mais. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu lembro que eu falei para Deus, se o Senhor me usar grandemente, eu vou falar para todo mundo que o Senhor quer usá-los muito mais do que eu, porque eu sei que eu sou mais fraco. Agora escuta bem, isso aqui é precioso. O bom discipulador, ele persevera junto com o discípulo, até ver o discípulo andar em vitória. Ele vai junto, e se os dois estiverem nessa santa cumplicidade, a vitória vem. Comigo demorou, eu tive que perseverar, meses, anos,
mas eu ganhei a vitória, porque meu discipulador ficou orando por mim, ficou orando, porque sabe, para ser perdoado dos seus pecados, a Bíblia fala em 1 João 1,9, você confessa seu pecado só para Deus, isso é entre você e Deus, para ser perdoado. Você não vai confessar para um padre, para um pastor, para um discipulador. Para ser perdoado, você confessa seu pecado para Deus. Mas, para ser curado, você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que para você ser curado, para você ser liberto do pecado, você só confessa o pecado para Deus? Não, muito pelo contrário. Para ser curado, para ser liberto do pecado, a Bíblia fala claramente lá, no preto e no branco. Aleluia. Que banda poderosa, né? Que ministério lindo. A Bíblia fala claramente, em preto e branco. O que a Bíblia fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Isso aí é um verbo contínuo. Não é só confessar uma vez, você já está curado. Não, você ficar se abrindo e o seu discipulador vai ficar orando. E vai ficar orando. E aquela palavra que fala lá em Tiago 5,16... confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aquela palavra curados no grego é a palavra iaumai. E o dicionário grego diz que a palavra iaumai quer dizer curado de qualquer enfermidade, mas também no grego, essa palavra iaumai quer dizer liberto do pecado. Liberto do pecado. Olha só, você não está conseguindo se libertar? Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para ser liberto do pecado. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa fantástica. Então, é muito lindo como o discipulador ajuda o discípulo a voar. Olha, depois que eu comecei a andar em Vitória, ainda solteiro, eu comecei a investir em outros rapazes. Lá na nossa igreja em Santarém, a igreja era bem pequena. Eu comecei a investir em outros rapazes. Eu comecei a investir, eu era solteiro ainda, mas mesmo assim eu comecei a investir em homens casados. Eu era o pastor da igreja. Eu comecei a investir em homens casados também. Um após o outro, começaram a andar em vitória, em santidade. Homens casados que não conseguiam deixar de trair a esposa quando eles viajavam, agora estavam andando em vitória. Rapazes que não conseguiam vencer a masturbação, a imoralidade, agora andando em vitória. E aí eles foram discipulando outros. Sabe por que muitas igrejas não crescem mais? Porque é ovelha sadia que dá muita cria. Por isso que quando eu vejo uma igreja grande como essa, que é a maior igreja da cidade, para a glória de Jesus, veja bem, eu sei que eu estou falando com uma igreja que tem muita saúde espiritual. Sabe por quê? Porque não é uma igreja baseada em cima do oba-oba, não é em cima só de muito preleitor, cantor famoso. Não, essa igreja cresce porque tem saúde, porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Então, quando as ovelhas estão sadias, elas vão multiplicar muito para a glória de Jesus. Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: você, em nome de Jesus, você já é uma ovelha que dá muita cria. Uma ovelha sadia que dá muita cria. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escuta bem, eu aprendi um princípio muito interessante do encorajamento, que quando você está com o seu discipulador, você vai voar muito alto. Tem uma história que eu gosto de contar muito, é sobre como a águia ensina o filhote, a águia filhote, como voar. Tem muitos tipos de águia, mas tem um tipo de águia que constrói um ninho dela nos penhascos muito altos. Em penhascos, às vezes, sem brincadeira, mil metros de altura, 2.000 metros de altura, 2 quilômetros de altura. E ela constrói um ninho lá em cima, e depois de chocar os ovos, e a águiazinha vai crescendo, a águia fica com uma fome. E a águia é diferente do que todos os outros pássaros, porque ela é carnívora, mas ela nunca pega um animal que já está morto para dar para os seus filhotes. Sempre o animal tem que estar vivo. Então, quando o filhote é pequeno, ela pode pegar um coelhozinho, um ratozinho,
e ela mata e dá para o filhote. Só que aquele marmanjão vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele fica cada vez mais com muita fome, muita fome, muita fome. Dizem que na medida que aquele filhote está tão grande, crescendo, que dá um trabalho para a águia-mãe, porque ela tem que pegar animais cada vez maiores. Já foi visto a águia pegar cabrito e matar o cabrito para dar para os filhotes. Já foi visto a águia pegar até bezerro, olha só. Então, o que aquele marmanjo está fazendo? Crescendo, crescendo, crescendo. E o que mais que ele faz? Eu imagino duas outras coisas, três. Ele fica dormindo, aí quando ele ouve as asas da mãe, ele come. A terceira coisa, ele arrota e volta a dormir. Agora escuta bem, um dia depois que ele está muito grande, ele está lá, eu acho que ele fica tão preguiçoso que ele nem abre mais os olhos. Quando ele ouve as asas da mãe, ele está dormindo, ele só abre o bico. E volta a dormir. Mas um dia, a mãe dele não vem com comida. Ela tem um outro plano, mas ele não sabe. Ele está dormindo, está com os olhos fechados. Ele ouve as asas da mãe, ele... Só que ela não põe comida dessa vez. Ele pega a asinha dele. Aí ele sente a mãe tudo alvoroçada. Aí ele fica com medo. Aí ele abre os olhos. Mãe, é a senhora mesmo? Parece que ela está endemoniada. Ele disse: já te vi. Vai saindo dela agora. Sai. Diz a loja. Casas Bahia, né? Diz a loja. Só que não é demônio. É que a mãe tem um plano muito grande para o filhote. Mas ele não está entendendo nada. Ela pega e começa a empurrá-lo do ninho. Só que ele está lá, 2 quilômetros de altura no penhasco, irmãos. Ele fica com medo. Ele fala: não, mamãe, não me mata, mamãe. Eu prometo, eu vou ser bonzinho, eu vou obedecer a senhora, eu vou fazer a tarefa de casa. Ela não quer saber, ela é mais forte do que ele. Ele segura, ele agarra, mas ela é mais forte. E ela, chuta ele fora do ninho. E lá vai ele caindo, caindo. Socorro, minha mãe está me matando. Mas antes dele despedaçar nas pedras lá embaixo, dizem as pessoas que é uma das cenas mais lindas, é uma das cenas mais lindas da natureza. Ver aquela águia-mãe, isso é verdade, ela realmente faz isso. Ela voa muito mais rápido do que ele está caindo. Ela voa como um jato. E antes dele cair, antes dele despedaçar-se nas pedras lá embaixo, ela o apara nas asas. E ele... Ai, mamãe, obrigado, ainda bem que a senhora se arrependeu dos seus pecados. Aí ela leva ele de volta para o ninho. Aí ela começa a empurrá-lo de novo. Não, de novo não, mãe. Aí ela apanha ele de novo. Ela empurra de novo. Ela apanha de novo. E numa dessas quedas, ele compreende, ele entende que ele está lá, com duas coisas coladas aqui no corpo dele que se chamam asas. E ele então começa a entender, a ficha começa a cair, ele começa a querer voar. Tchum, tchum. Ele não deu conta de voar, mas ela vai o aparar. Só que agora, dessa vez, ele está entendendo. Então, a próxima vez que ela vai empurrar, ele pula, e ele tenta, e ele tenta, e ele tenta, e ele tenta, está quase voando, e a mãe está aqui voando embaixo, igual um bom discipulador. Você dá conta, você vai poder, vai, e ele está quase voando.
e ele vai 30.000 metros de altura, 30 quilômetros de altura. E de repente, ele vê o globo terrestre lá embaixo. Uau! E aí que ele está entendendo que não foi criado. Ele não foi criado por Deus para ficar naquele ninho. Ele foi criado para voar muito alto. Para voar muito alto. Você entendeu a história? Amém? Quantos cristãos hoje, você sabe que a Bíblia compara o cristão à águia. A Bíblia fala que o cristão é uma águia. Quantos cristãos águias estão no ninho da igreja? Aí vem para a igreja. Aí todo domingo estão lá. Pastor, Aí depois dão um arroto espiritual e voltam a dormir a semana toda. Não ganharam uma alma para Jesus, não discipularam nem um novo convertido, não ajudaram nem ser anfitrião ou ajudante, nem uma célula. Só estão dormindo espiritualmente a semana toda. Aí o próximo domingo chegam lá. Pastor, hoje foi um pastor de fora. Não gostei, não foi tão ungido. E volta a dormir. Mas um dia, chega um pastor, um discipulador, um irmão mais velho, uma águia mãe, e diz assim: você foi projetado para voar. Deus quer te usar para ganhar vidas, para cuidar de células, para ganhar vitórias sobre o pecado. Aí, não, sai de ti, sai, já te vi, sai dela, já é um demônio. Não é demônio, é alguém que te ama muito, é alguém que sabe que você foi projetado para voar, foi projetado para voar. Eu quero dizer para você, e aí o bom discipulador faz igual a águia mãe, ele trabalha, ele vai empurrando amorosamente, ele vai encorajando, você dá conta, você vai dar conta, você vai voar muito alto. Ele apara, porque a águiazinha não vai voar a primeira vez, não vai ganhar vitória sobre todo o pecado a primeira vez, não vai muitas vezes, mas o bom discipulador fica amando, fica trabalhando, até que a águiazinha está voando poderosamente, alcançando o seu destino divino. Se você recebe isso, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Antes de eu orar por você, porque eu quero orar por você daqui a poucos instantes. Antes de eu orar por você, eu quero dizer uma coisa. Ao se abrir com o seu discipulador, lembre-se de ser 100% transparente. Isso é tão importante, porque às vezes a pessoa não é curada, sabe por quê? Porque não está tirando pela raiz aquele pecado. Ela se abre com o discipulador, mas só parcialmente, só para apaziguar a consciência. Então aquele cara que vai se abrir com o discipulador, por exemplo, e está com um problema sério de pornografia, pesada, mas ele fala para o discipulador: ora por mim, estou com problema, né? Às vezes, quando eu estou no computador, na internet, alguns problemas nos meus olhos. Não é assim que você vai ser curado. Você tem que confessar tudo, tem que vomitar mesmo, para tirar toda aquela podridão. Estou acessando o site pornográfico pesado, comunicando com prostituta virtual, vendo cenas mais grotescas. Ore por mim, que eu tenho que ser curado desse inferno. Aí sim, se você ficar se abrindo, ficar recebendo oração, você vai ser curado, a Bíblia que diz. Mas tem que ser transparente. Igual aquela mulher, crente antiga, ama a Deus, adora, chora, todo mundo acha que ela é tão espiritual, e ela é, em parte, mas tem uma área que ela não consegue vencer. É quando só está ela em casa, e mais ninguém, só a família, e alguém apertou os botões, ou ela ficou nervosa, ela perde a calma, e ela vai confessar para a discipuladora: ore por mim, porque eu tenho que ser mais amorosa na minha casa. Não vai ser curada assim não, irmã. Você tem que confessar tudo, tem que se abrir, tem que vomitar, tem que falar. Não, às vezes em casa, quando é só família, e eu perco a minha
perco todo o meu controle, eu jogo até panela, eu fico quase endemoniada. Aí vai ser curada. Aí vai ser curado. Quando confessar tudo. Vocês entenderam? O meu discípulo, o pastor Geraldo, me contou uma história que eu achei tão engraçado. Ele falou do cara que foi se abrir com o discipulador e confessou que ele tinha roubado uma corda, mas não ia ser curado daquele jeito, porque não estava confessando tudo. Ele não confessou que na outra ponta da corda tinha uma vaca que ele roubou também. Ele só confessou que roubou a corda. Olha para o seu vizinho e fala assim: tem que confessar a vaca também, meu irmão. Queridos, escuta bem o que eu vou dizer. Eu vou terminar com essa história, antes de orar por você. Tem uma história engraçadinha, mas muito profunda ao mesmo tempo, muito séria. De um escorpião que chegou na beira do rio, viu o sapo lá e falou: seu sapo, me dê uma carona para o outro lado do rio. O sapo olhou para ele e falou assim: seu escorpião, eu sou sapo, mas não sou burro não. Eu sei que você tem essa natureza horrível. Eu chego no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada mortal e eu vou morrer. Não vou te dar essa carona não. O sapo disse: olha, seu escorpião, eu não sei nadar. Então, se eu te der aquela ferroada, você vai morrer e afundar. E aí eu vou morrer afogado. Todo mundo sabe que eu não sei nadar. Então, seu sapo, você tem que raciocinar, você tem que pensar. Para minha própria sobrevivência, eu jamais farei isso, seu sapo. Eu jamais farei isso. Jamais vou matar você. Eu te dou minha palavra, porque eu também não quero morrer. Você tem que raciocinar. Se eu te matar, eu também vou morrer afogado. Aí o sapo pensou, né? Com a sua mente sapal. Aí ele disse: tá, tudo bem, mas eu vou ficar aqui meio no fundo e você vai pular lá do barranco. Tá, tudo bem. Aí ele ficou aqui, aí o escorpião veio, correu, pulou do barranco na costa do sapo. O sapo começou a atravessar o rio, alegre da vida. Sempre é bom poder ajudar alguém, né? Chegou no meio do rio, o escorpião deu a ferroada mortal. Aí o sapo disse, ele começou a tremer, e antes dele morrer, ele disse: seu escorpião, por que você fez isso? Você deu a sua palavra, que você jamais faria isso. O escorpião falou assim: eu sei, eu lhe garanto, eu não estava com plano de fazer isso não. Eu não estava com plano. Eu também não sei por que eu fiz. O sapo falou: por que você fez? Agora eu vou morrer, mas você também vai morrer afogado. Eu sei que eu vou morrer afogado, eu não sei por que eu fiz isso. Talvez você diz: essa história não é verdadeira. Mas ela é muito verdadeira. E acontece nos lares, infelizmente, de muitos cristãos. E o pior, que não estamos só levando a nossa própria vida espiritual para o fundo do rio. Estamos muitas vezes arrastando muitas pessoas maravilhosas que amamos, nossas famílias, juntamente conosco para o fundo do rio. Sabe por quê? Por causa de uma coisa que se chama falta de discipulado. Por que às vezes pessoas não são discipuladas profundamente? Às vezes é falta de conhecimento, outras vezes é orgulho. Ela até sabe que se ela se abrir e receber oração, ela vai ficar curada, mas ela é muito orgulhosa para fazer isso. Eu quero te desafiar a jogar o orgulho de lado e falar: venha o que vier, custa o que custar, eu vou colocar em prática o princípio bíblico do discipulado. Jesus nunca disse: ide fazer convertidos. Jesus disse: ide fazer discípulos. E essa evolução do discipulado
vai alcançar o mundo. Jesus não falou, ó, tenta fazer discípulos das nações. Ele falou, faça. E toda ordem é para ser obedecida. E essa ordem será obedecida. Você pode ter certeza. Todas as nações da terra serão um dia discipulado. E o reino do Senhor, os reinos deste mundo se tornará um reino do Senhor. E toda a terra será cheia da glória do Senhor. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Uau! Glória a Deus! Fiquem em pé, por favor, meus amados. Eu quero orar por você. Eu gostaria de... O pastor falou para mim, o bispo José Elias, antes de eu pegar o microfone, ele falou, quando nós estávamos lá conversando, ele falou, tenha toda a liberdade. Então, com a permissão dele, eu quero orar por você, queridos. Eu quero orar por você. Eu gostaria de pedir o seguinte, daqui um pouco, não agora, mas daqui um pouco, quando eu falar, eu vou estar pedindo para você que já está sendo discipulado, para você que ainda não está sendo, e para você, escuta bem, e para você que talvez até já esteja sendo discipulado, mas precisa se abrir mais completamente, precisa levar mais a sério um discipulado de verdade, de verdade. E também eu quero chamar aqui na frente, junto com todos esses que eu falei, os que não estão sendo discipulados, os que estão sendo, mas querem levar mais a sério, e também aquelas pessoas que já estão sendo discipuladas do jeito certo, porque eu sei que nessa igreja tem muita gente sendo discipulado do jeito certo, parabéns. Mas se você continua com esse compromisso com o discipulado, você também, estou chamando você aqui para frente quando eu falar, porque aqui para frente eu quero chamar aqueles que têm aquele compromisso com o discipulado bíblico. Se você tem esse compromisso com o discipulado bíblico, vem aqui na frente que eu quero orar sobre a sua vida. Eu creio que o milagre vai acontecer nesse momento, em nome de Jesus. Pode vir chegando agora, durante a música aí, em nome de Jesus. Pode vir chegando, queridos. Queridos, venha bem para frente para dar espaço para todo mundo. Eu estou chamando você que já está sendo bem discipulado, você que ainda não está sendo, ou ainda não é transparente, e você que nunca foi discipulado, mas todos que querem ser discipulados, todos que já estão sendo, mas se você tem compromisso com esse princípio bíblico discipulado, venha para frente. Eu sei que não vai caber todo mundo, mas o ato de você sair do seu lugar e vir nessa direção já demonstra a fé no seu coração. Então é um passo de fé, mesmo você não podendo chegar aqui na frente, mas já vindo nessa direção, saindo do seu lugar e procurando vir, já demonstra a fé. E eu quero fazer essa oração em cima daquelas pessoas que têm essa fé, em cima de você que está vindo aqui para frente, ou pelo menos vindo para o corredor, ou pelo menos saindo do seu lugar, procurando chegar, mesmo que não caiba todo mundo. Mas Deus está vendo o seu ato de fé, o seu ato que demonstra a sua fé. E eu vou orar sobre a sua vida agora. E eu creio que nós vamos colocar em prática essa palavra. Minha vida mudou, meu ministério mudou. E eu sei que a sua vida, sua família, seu ministério também vai mudar. Eu tenho tanto ainda para crescer e aprender. Ainda bem que eu tenho um discipulado. Ainda bem que eu tenho um discipulador para continuar me abrindo e recebendo ajuda. Eu lembro uma época que eu já estava andando em santidade, mas eu não estava conseguindo tirar o tempo que eu devia para ler a Bíblia, para orar todo dia como eu devia. Eu me abri com o meu discipulador, ele orou por mim, eu venci nesta área também, fiquei me abrindo com ele. Eu lembro quando eu queria vitórias em outras áreas da minha vida, eu me abri com ele, ele orou por mim. Deus foi me dando vitória em detalhes, em coisas. Eu me abro com meu discipulador, sobre minha família, sobre tudo. Minha vida tem mudado, minha vida continua mudando, eu continuo crescendo, sendo transformado por Jesus. E eu quero orar sobre a sua vida também. Você que deu um passo, mesmo que foi só um passo da sua cadeira, porque não coube,
Mas aquele passo de fé é importante, porque demonstra o seu coração. Está de parabéns, você está de parabéns. E eu quero orar sobre a sua vida agora. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, eu creio de todo o meu coração que cada pessoa que está aqui debaixo do som da minha voz, cada pessoa que ouviu essa palavra sobre o discipulado bíblico, Pai, eu creio que cada pessoa que hoje fez um passo nessa direção, cada pessoa que já está sendo muito bem discipulada, está praticando a transparência. Cada pessoa que quer ser mais profundamente discipulado e vai praticar mais profundamente essa transparência. Cada pessoa que a partir de hoje vai começar a orar. Aquelas pessoas que ainda não estão sendo discipuladas, mas elas falam: eu quero mergulhar, eu quero ser bem cuidado, eu quero ser bem discipulado, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero ser curado e tratado. Pai, eu peço por cada uma dessas pessoas, agora mesmo, venha com teu Espírito Santo, abra portas, ajude que nenhuma delas seja precipitada, vai se abrindo com a primeira pessoa que aparecer, mas que ela possa procurar sua liderança, seus pastores, seus líderes, e realmente seguir a direção deles, ser discipulado dentro da cobertura da sua liderança, do discipulador que a sua liderança indicar, que ela tenha um coração quebrantado, que ela não seja uma pessoa orgulhosa, que ela não seja uma pessoa crítica, que fica olhando defeitos e falhas. Pai, nós sabemos que só Jesus é o discipulador perfeito. Nós nunca vamos encontrar um discipulador perfeito aqui nessa terra, mas o importante é nós fazermos nossa parte, de ir atrás do discipulador, de sermos transparentes. Então ajude meu irmão, ajude minha irmã a fazer a parte dele, fazer a parte dela, de se abrir, de praticar esses princípios na sua vida, na sua família, no seu ministério. Eu declaro essa vitória, eu declaro essa unção, eu declaro que a partir de hoje, a vida de muitos aqui é um divisor de águas, e de outros que já estavam praticando, é um reforço espiritual, é um reforço poderoso. Eu declaro essa vitória em cada vida. Agora você, meu irmão, minha irmã, levante sua mão direita para o céu e diga assim: eu recebo, eu declaro, com a ajuda do Senhor, eu cumprirei a grande comissão. Eu farei discípulos das nações, mas eu também compreendo que para poder discipular, eu devo ser bem discipulado, e eu vou fazer minha parte de ser transparente completamente com meu discipulador, e receber oração, e perseverar, e venha o que vier, custe o que custar, nada me desanimará. Eu farei discípulos das nações, e eu declaro, isso é só o começo. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Agora, antes de você voltar para o seu lugar, olha bem nos olhos de alguém, e antes de dar um abraço nela, você vai dizer: você é um grande fazedor de discípulos, e isso é só o começo. Isso é só o começo. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Volte para o seu lugar. Alguns minutinhos só. Preto no Branco ainda vai cantar, adorar o Senhor, mas eu quero fazer só um apelo. Preste atenção aqui, só um convite, preste atenção. Volte para o seu lugar, em silêncio. Eu quero fazer um convite aqui. Quero que fique aqui na frente só os pastores, por favor. Só os pastores fiquem aqui. Eu quero fazer um convite, preste atenção. João capítulo 10, o verso 10,
O Senhor Jesus Cristo disse: o diabo, o ladrão, ali personificado, só vem para matar, roubar e destruir. E aí disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo de nossas almas usa tantas coisas para nos roubar, para nos tirar. Nessa noite, há tantas pessoas aqui, de repente, que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. É uma conferência MDA, mas eu convidei você para vir. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e eu quero orar por você. O Senhor Jesus diz: eu vim para que você tenha vida abundante, para que você seja completamente feliz. O diabo quer te destruir, mas eu quero te salvar. O diabo quer te roubar, mas eu quero te dar. O diabo quer arrebentar com você, mas eu quero te dar vida abundante. Se você está aqui nessa noite e precisa desse Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, vem cá, eu quero orar por você. Recomeçar a sua vida com Deus, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Você quer? Vem cá, eu quero orar por você. Se você tem sido atingido por algum laço do inferno, e o inferno tem tentado te destruir, você está com vontade de se destruir, vem cá, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, ajuda aí, ajuda as pessoas a virem. Se você quer isso, vem cá, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem cá, vem correndo, pede alguém para vir com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem cá. É noite de milagre, é noite de bênçãos, é noite de salvação. Sai do teu lugar e vem cá, eu quero orar por você. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Enquanto o Preto no Branco canta, eu quero convidar você para vir. Eu creio que você veio aqui porque você quer Jesus, você ama Jesus, você crê em Jesus. Vem cá, eu quero orar por você. Se você tem sido atingido em alguma área da sua vida pelo inferno, você tem sido atacado, mas você quer que Jesus entre na tua vida para te dar vida abundante, vem cá, eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas que querem. Enquanto a gente adora o Senhor, você vem. Se você tem sido atacado em alguma área da sua vida, vem cá. Pergunta a pessoa se quer vir e traga-o aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós estamos encerrando, mas Jesus tem cura para você. Jesus tem salvação para você. Não fica com vergonha não, vem cá. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem cá. Ajuda, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu estou esperando você, amém. Aplauda ao Senhor.